Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos bater um papo sobre fórmula da flexão, beleza? Essa matéria é muito maneira e a gente vai ver uma situação que vai ajudar a gente sempre a resolver esses problemas desse tipo, tá? A situação é a seguinte, ó. Imagina que eu tenho lá uma barrinha e eu apliquei um momento fletor ó, na ponta dela, ok? Eu quero saber mais ou menos o que vai acontecer com o ponto A, com o ponto B e com o ponto C. Quais vão ser as tensões que vão aparecer nesse ponto aqui, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber com relação a isso é o seguinte: sempre que eu estiver analisando quais tensões são criadas por momento fletor, eu tenho que lembrar que serão tensões normais, ok? Assim como as cargas axiais, né? Então imagina se eu colocasse uma carga aqui puxando a barrinha. A carga puxando a barrinha produz tensões normais. O momento fletor também vai produzir tensões normais. Mas como que eu vou relacionar momento fletor e tensões normais nessa seção? A gente vai usar a nossa fórmula da flexão. Que fórmula da flexão é essa? Ó, tensão normal é igual a menos o momento fletor, que é exatamente o momento que eu vou calcular na minha seção, tá? Toma cuidado que esse momento aqui não é o que eu estou aplicando aqui na ponta. Nesse caso, nessa situação, vai ser exatamente igual porque só tem ele agindo. Mas se, por exemplo, eu tivesse uma carga aqui, se eu tivesse uma carga agindo exatamente nesse ponto aqui, no meio entre essa parte tivesse uma carga aqui, essa carga também iria contribuir com o momento fletor na minha seção, ou seja, o momento fletor lá na minha seção seria maior ou menor, né? Não seria somente esse M. Então vai ser o momento fletor que age na minha seção vezes um Y, que vai estar relacionado com a nossa linha neutra. A gente vai ver como é que a gente calcula uma linha neutra, né? Então o Y ele vai ser a distância do ponto que a gente está calculando até a linha neutra, e o nosso IZZ, que é o momento polar de inércia, tá? A gente vai ver como é que a gente calcula também o nosso momento polar de inércia, ok? Vamos ver então como é que a gente vai descobrir cada valor desse. O primeiro cara que a gente vai se preocupar, como eu falei, é o nosso momento fletor. Olha só que interessante a gente tem com relação ao nosso momento fletor. Isso daqui é uma forma que a gente pode usar para calcular ele. Eu cortei a minha seção e levei o momento que estava aqui na ponta até lá. Ou seja, o momento fletor que está agindo na minha seção, nesse caso, é o próprio valor de M. Ok? Então eu posso calcular o momento fletor na minha seção por esse valor de M. Uma outra forma de eu calcular o momento fletor é pelo diagrama, né? Então imagina que eu tenha lá um diagrama que me dê tensão, certo? Então aqui, tensão por comprimento, X. E aí aqui eu tenho lá uma equação do meu momento fletor. Como nesse caso eu estou calculando no meio da barra, eu vou pegar exatamente o momento fletor que está agindo aqui no meio da minha barra. E pelo diagrama eu também descubro quanto é o momento que está valendo lá, ok? Por que é importante a gente saber quanto que vale esse momento fletor? Quando a gente olha a nossa barra, nesse caso específico, né, quando eu aplico o momento fletor aqui na ponta, é como se a barra estivesse fazendo esse movimento, né? Ela está dobrando aqui. Lembrando que como aqui está engastado, não teria essa dobra aqui, mas é só para a gente visualizar melhor o que está acontecendo, tá bom? O ponto A iria comprimir, né, porque eu estou fechando em cima. O ponto B, ele não muda, ele não vai sofrer nada. E o ponto C vai começar a tracionar, esticar, certo? O que eu posso analisar? O que marca o meu ponto A comprimir e o meu ponto C tracionar? Onde que tem essa mudança de compressão para tração? É o que a gente está vendo aqui como ponto B, ok? Esse ponto B na figura, que é onde não muda, onde não tem nem compressão e nem tração, é o ponto que a gente fala, né, que passa a nossa linha neutra, ok? O que vai ajudar a gente a nossa linha neutra? A gente vai ver agora. Como que a linha neutra ela possibilita, né, que a gente consiga fazer alguns cálculos. Primeiro, ela ajuda a gente na análise de sinal. Então a gente sabe que, por exemplo, o momento que está agindo lá na nossa peça, ele comprime as fibras da parte de cima e traciona as fibras da parte de baixo. Isso é o que a gente sabe que o nosso momento está fazendo, ok? Outra coisa que a linha neutra auxilia a gente é no cálculo do Y lá da nossa fórmula. O Y é exatamente o eixo que passa aqui, ó, no meio da nossa peça, ok? Esse é o eixo Y. O Y que entra lá na nossa fórmula é exatamente a distância de um ponto que a gente está calculando, imagina que eu esteja calculando esse ponto, até a nossa linha neutra. Esse aqui é o nosso valor de Y, ok? O que é importante a gente saber? Que o nosso Y ele é positivo para cima e é negativo para baixo. Quando a gente olha a nossa fórmula, é bem legal a gente ver isso. A gente vê que ó, a nossa fórmula é tensão igual a momento vezes Y sobre I. Certo? Está faltando alguma coisa? Tá faltando o meu sinal de menos aqui, ok? Olha que legal. O Y ele é positivo para cima, não é? A gente não considera Y positivo para cima. Então, ó, se eu pegar esse ponto aqui de cima,
eu vou ter positivo, o meu momento é positivo, então a minha fórmula vai dar negativo. E a gente sabe que quando a gente está calculando tensão e acha um valor negativo, significa que é compressão. Ou seja, realmente esse valor aqui de cima, ó, esse cara aqui de cima está comprimindo. Então, ó, o meu y é positivo para cima e é negativo para baixo. Então, nossa linha neutra já está ajudando a gente em duas coisas. Primeiro, ela marca o ponto que separa a compressão da tração. Ela está marcando esse ponto. Ela também marca o ponto, a origem, né, que a gente vai usar para calcular o nosso valor de y, ou seja, a distância do ponto que a gente está calculando a tensão normal até a nossa linha neutra. Outra coisa que é legal saber dela é, como nossa tensão depende do valor de y, quando eu estiver em cima da linha neutra, né, a minha tensão é zero, e quando eu estiver mais distante da minha linha neutra, né, a minha tensão é máxima. Ou seja, nesse ponto aqui que é o mais distante, eu tenho uma tensão máxima de tração, e aqui em cima também, que é o ponto mais distante, eu tenho uma tensão máxima de compressão. Então a nossa linha neutra ajuda a gente nisso tudo. E onde que fica a linha neutra? Ó, quando a peça é simétrica, ela está no meio. Então, ó, a peça retangular é simétrica, está no meio. A peça I é simétrica, está no meio. A peça circular é simétrica, está no meio. Mas essa peça aqui que não é simétrica em relação ao eixo Z, né, que é esse eixo que passa aqui a linha neutra. Como é que a gente faz para resolver ele? A gente vai ver um passo a passo que a gente nunca mais vai esquecer. Ó. Como é que eu faço o cálculo da minha linha neutra quando eu tenho um perfil T? O passo a passo é bem legal. A primeira coisa que a gente faz é definir uma origem, ok? Onde é que vai passar a minha origem? Eu passo ela sempre lá embaixo. Ah, Pablo, mas eu quero passar a minha origem lá em cima. Pode passar lá em cima também. Ah, quero passar aqui no meio. Pode passar também. Quero fazer uma conta bizarra. Eu quero fazer 1/3 para cima e 2/3 para baixo. Tudo bem. Você escolhe onde você quer passar a sua origem. Mas lembra que você vai ter que usar essa origem como referência. Então, se você colocar lá em cima, no meio, nessa divisão aqui, você vai usar essa referência para a sua origem. Eu coloco lá embaixo porque é fácil calcular, tá? Então, eu boto minha origem lá embaixo. Essa é a primeira coisa que você faz. A segunda coisa que você faz é dividir em peças mais simples. Então, ao invés de olhar um perfil T, eu vou olhar dois perfis retangulares. Chamei o perfil retangular de cima de 1 e o perfil retangular de baixo de 2. Porque eu sei trabalhar com perfis retangulares, eu não sei trabalhar com perfis T, ok? Então, vamos ver o que a gente faz com esses perfis retangulares. O que a gente precisa saber desses perfis? A gente precisa saber a área deles e a distância do centroide deles até a minha origem. Então, a área do meu retângulo 1 é a área 1 e a distância do centroide dele até a minha origem é y1. Mesma coisa, o meu retângulo 2, ó, ele tem uma área 2 e a distância dele até o centroide é um y2, ok? Então, a gente já primeiro definiu uma origem, depois dividiu em peças mais simples, depois a gente fez a separação das nossas peças e calculou as áreas e os y deles. Feito isso, a gente vai para a nossa fórmula que auxilia no cálculo da linha neutra. Para a gente calcular o y em que está a linha neutra com relação à origem, a gente faz um somatório de área I vezes y1 sobre o somatório das áreas. Olha só o que é interessante. Fazer isso aqui direto daqui é um pouco complicado, você pode acabar se enrolando e se perdendo. E é por isso que existe essa tabelinha mágica aqui. Ó. Essa tabelinha mágica você vai colocar ó, a área, distância do centroide e área vezes a distância do centroide, que é a parte de cima da nossa fórmula. Na vertical você coloca peça 1, peça 2, se tiverem mais peças, né, 3, 4, 5, e lá no último é o somatório. Eu tenho que somar as minhas áreas e tenho que somar a área I vezes a distância do centroide. Para no final a gente fazer exatamente ó, que a linha neutra é o somatório da área I vezes a distância até o centroide, né, do y, sobre o somatório das áreas. Tá? E aí fazendo essa formulazinha para esse caso, eu calculo exatamente o valor da minha linha neutra. Ou seja, a gente termina aqui no sexto passo sabendo onde está a linha neutra, ok? O que a gente faz agora? A gente já sabe como está o y, a gente já sabe quanto que vale o momento, a gente já sabe como calcula a linha neutra, agora a gente vai descobrir como que calcula o momento de inércia. Olha que legal, o momento de inércia das formas simples são dois. Primeiro retangulares e depois circulares. Das formas retangulares, esse cara aqui de baixo a gente chama de B e esse cara aqui de cima, a vertical, a gente chama de H. E a fórmula do IZZ dele é BH³ sobre 2, tá? Para a seção circular, vai ser sempre πr² sobre 4, em que R é o valor do raio, né? E toma cuidado que às vezes eles dão o diâmetro, você pode transferir para o raio ou você pode transferir na fórmula, tá? E ao invés de você fazer, né, πr² sobre 4, você faz πd² sobre 64. Então, ou você lembra uma ou lembra outra, tá?
geralmente o professor gosta de dar o diâmetro, então é bom lembrar o πd a quarta sobre 64. Mas se por acaso você gravar só o diâmetro, você sabe que o raio é só multiplicar por 2 para chegar aqui, tá? Então, ou se você quiser gravar do raio, fica a seu critério. Esses são os momentos de inércias com relação a peças simples, a formas simples, né? Retangulares e circulares. Mas e se o professor quiser inventar? O professor gosta de inventar, né? A gente fala que quem inventa é o inventor. O professor gosta de inventar, né? Então, ele poderia dar só formas simples, mas ele pode querer inventar, por exemplo, o momento de inércia do perfil T. Já não chega a linha neutra, que a gente calculou no perfil T, ele também quer o momento de inércia do perfil T. Como é que eu faço agora o momento de inércia de um perfil T? Vai ter mais um passo a passo. Olha só, a gente já dividiu em 2 caras, certo? Então a gente já tem a peça 1 e a peça 2, ok? E a gente também já sabe a linha neutra. Lá no episódio anterior, né, nas folhinhas anteriores, a gente viu como calculava a linha neutra. O que a gente vai aproveitar do que a gente já tem? A gente já tem as peças separadas em linha neutra. A gente primeiro vai calcular a distância do centroide de cada uma das nossas peças separadas até a linha neutra. Então eu calculei aqui um D1 e um D2, distância do centroide até a linha neutra. O segundo passo é a gente calcular as áreas. Eu posso considerar um segundo passo ou não, né? Porque a gente já calculou lá na linha neutra quanto que valia a área de cada seção. Mas se você quiser calcular de novo, não tem problema, tá? Então a gente já calculou D1, já calculou a área 1 e a área 2. E a outra coisa que a gente precisa calcular é o I1 e o I2, que são os momentos polares de inércia de cada uma das nossas pecinhas, né? Lembra que isso é um retângulo e isso é um retângulo, então a gente vai usar BH ao cubo sobre 12, nesse caso, no nosso perfil T, né? Exatamente para calcular os momentos de inércia de cada um deles. Se a gente já tem isso tudo, a distância do centroide até a linha neutra, as áreas e os momentos de inércia, né? A gente só precisa usar a fórmula de mudança de eixo, ok? Então a gente tem que fazer um somatório de I mais área vezes o D ao quadrado. A gente calculou isso tudo, né? I, área e D ao quadrado. E nesse caso aqui, ó, é só a gente fazer passo a passo. Como assim passo a passo? Ó? O I da peça 1 mais área 1, que é da peça 1, vezes D1 ao quadrado. Mais, que é um somatório, né? I2 mais área 2 vezes D2 ao quadrado. Aí se tivesse um D3 aqui embaixo, o professor quis inventar muito, né? Ele não quis inventar só um perfil dele, ele quis fazer um I assimétrico. Então aí você vai colocar I3 mais área 3 vezes D3 ao quadrado, tá? E aí vai ser o mesmo processo, independente de quantas peças o professor queira colocar, ok? Então a gente já descobriu como calcula o momento, como que calcula o Y, como que calcula a linha neutra e como calcula o momento polar de inércia. Se a gente juntar todos esses conhecimentos, a gente consegue calcular a nossa tensão normal devido a um momento fletor. Beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!